Oi, 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 sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu tô muito feliz que eu tô com um convidado muito especial, que aliás ele nem se lembra, mas eu tenho muitas histórias com ele que ele nem sabe. Eu tava contando um pouco pra esposa dele aqui agora, Laurentino Gomes. Muito obrigada pelo tempo, por conversar com os meus seguidores. Eu acho que você vai ser uma bênção aqui, principalmente para dar muita informação boa pra gente. Já recomendei os seus livros aqui no canal. Já, é verdade. Quem é seguidor aqui já conhece, já sabe que eu sou fã e que ele me inspirou muito na carreira de escritora, então eu tô muito feliz de ter você aqui com a gente. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Fabiana. Bom, eu comecei, na verdade, o interesse em fazer essa entrevista com você pro canal especificamente, porque meu marido falou assim, tu viu que vai sair livro novo do Laurentino? Isso. Tu vai estar no Brasil. Que livro é esse? Conta pra gente. É uma nova trilogia, ou seja, são 3 livros sobre a história da escravidão no Brasil. A história não, uma história da escravidão no Brasil, né? Eu acho que seria muita pretensão tentar resolver de forma definitiva esse assunto que é tão complexo, profundo, politicamente difícil e tal. Então é uma visão sobre a história da escravidão no Brasil, que eu acho que é o assunto mais importante da nossa história. Que parece que não acabou, né? Não, tanto assim que você viu na campanha eleitoral, a escravidão estava discussão da agenda de campanha pauta. o tempo todo. Inclusive com discursos equivocados sobre os portugueses nunca terem pisado na África. Isso, se houve escravidão no Brasil se teve mesmo, se a escravidão foi branda, se foi boa para os negros ou não. É uma loucura. Então, ainda se discute se foi boa ou não, né? Que é uma discussão típica do século XIX, antes da abolição da escravidão. E típica dos dominadores, né? Isso. É a classe dominante que pode discutir isso. O que você tem visto no seu caminho? Você já está morando por vários países para poder pesquisar isso? Sim. Por onde você passou? Então, esse trabalho começou primeiro por uma bibliografia. Então, eu li mais de 100 livros sobre escravidão nos últimos 5, 6 anos. E aí fui fazer o trabalho de campo, de reportagem, porque eu acho que é isso que faz a diferença entre os meus livros e um livro de um historiador, de acadêmico e tal. Eu faço reportagem, eu sou jornalista. Então eu fui aos locais onde as coisas aconteceram. Então eu fui a Angola, Moçambique, Gana, Benin, Senegal. Fui para a Inglaterra, que foi o Liverpool foi um grande porto negreiro. Fui a Portugal, onde houve o primeiro leilão de escravos africanos no dia 8 de agosto de 1444. 1400? Na frente do Príncipe Henrique, o Navegador, na cidade de Lagos, lá 300 que Portugal foi uma grande potência, né, marítima, e junto com a Inglaterra eles dominaram os mares no século XV, no século XVI. E agora eu estou continuando esse trabalho de pesquisa aqui no Brasil, então eu vou ao Nordeste, vou à Bahia, Pernambuco, depois vou a Minas Gerais ver os locais onde havia mineração de ouro e diamante. Falta ainda um ano para esse livro ser lançado, que só vai ser em setembro do próximo ano. Mas o que já dá para se adiantar que é novidade para quem sempre leu a escravidão nos livros escolares e que você já descobriu que não é bem assim? Primeiro, não dá para você entender a escravidão no Brasil sem olhar para a história da África. Isso é uma coisa muito polêmica, mas as pessoas hoje, na campanha eleitoral, se discutia se os africanos escravizaram africanos, se negros escravizaram negros, qual era a participação. Esse é um assunto muito delicado, agora, de fato, sim. Existe um historiador inglês chamado Charles Boxer, que ele diz que a escravidão só se consolidou rapidamente da África para a América porque já havia ali um mercado bem estabelecido. Há séculos, aliás, na Bíblia já tem histórias de escravos africanos indo para lá, eunucos que eram produzidos no Egito. O que é muito diferente de você culpar os escravos pela própria escravidão, porque a escravidão no século XV, XVI era o maior negócio do mundo, como se fosse hoje a indústria do petróleo. Movimentava fortunas, tinha bancos, tinha seguradoras, armadores, financiadores. Gente em 3 continentes, na África, na Europa, na América, os reis, os filósofos, todo mundo era acionista de companhia que traficava escravos. Não existia nunca uma validação moral dessa prática? Não, isso é uma novidade. Assim, a escravidão só deixou de ser realmente inaceitável no final do século XVIII, por razões religiosas. Acontece na Inglaterra um despertar religioso, lá chamado de Great Awakening,
Então os Quakers, os protestantes, eles começam a entender que ali havia uma imoralidade no comércio de seres humanos. Então, muito por razões religiosas, na Inglaterra e nos Estados Unidos, começa a campanha abolicionista. E em 2 ou 3 décadas, a Inglaterra, que era uma grande traficante de escravos, só no século XVIII a Inglaterra traficou mais de 1 milhão de escravos da África para a América, se tornou campeã do abolicionismo. Então começa o movimento que levaria ao fim da escravidão na segunda metade do século XIX. Aliás, primeira metade do século XIX na Europa, e depois aqui no Brasil só em 1888. Mas é muito interessante, a escravidão foi normal em todas as grandes civilizações humanas. E uma outra curiosidade que eu não sabia antes de fazer essa pesquisa é que até o final do século XVII, portanto até 1700, a maioria dos escravos no mundo eram brancos. Então a palavra escravo vem de eslavo, slave em inglês, que eram os povos ali da região do Mar Negro, da Crimeia, das Balcãs, que eram traficados pelos turcos otomanos para a região do Mediterrâneo, do Oriente Médio, escravos brancos de olhos azuis. Que na Bíblia a gente vê muito esse relato de escravos, a gente não associa com negros, a gente associa com outros povos vizinhos. A escravidão só se tornou sinônimo de raça, e aí tem um componente racial, do racismo, do preconceito, na América. Então a escravidão se tornou sinônimo de negro africano, mas até o final do século XVII não era assim. No Mediterrâneo havia escravos muçulmanos, escravos cristãos, portugueses, espanhóis, alemães, ingleses, que eram escravizados no norte da África, e escravos muçulmanos do norte da África que, por exemplo, construíram a Catedral de Santiago de Compostela. Foi construída por escravos brancos muçulmanos, na Espanha. E por que a África virou o símbolo da escravidão? O que você já descobriu? Sim, primeiro que ali realmente havia uma cultura da escravidão. A escravidão... No continente isso já era mais estabelecido? Ali existia uma cultura da escravidão. Com influência externa ou não? Não, era uma peculiaridade não só da África, né? Havia escravidão em todo lugar, sim, na Grécia, em Roma e tal. Na Ásia a gente tem muitos relatos de escravidão. Mas a África sempre foi um grande fornecedor de mão de obra cativa. Então, antes da descoberta da América, já haviam as chamadas rotas transsaarianas que atravessavam o deserto do Saara, com mercadores muçulmanos que levavam escravos para o Mediterrâneo, para o Oriente Médio. Então se estima que, por exemplo, nos 8 séculos anteriores à descoberta da América, pelos europeus, pelos portugueses, mais de 7 milhões de africanos foram levados para fora do continente, inclusive para a Índia, para o Oceano Índico. Então essa foi uma primeira razão. Agora é interessante observar também que começaram a surgir justificativas de natureza também religiosa para a escravidão africana. Então uma delas é a chamada maldição de Cã. Qualquer historiador mediamente inteligente sabe que não tem a ver com a cor, mas é associado. Isso, né? Que é uma história muito interessante. No livro do Gênesis, o Noé, depois do dilúvio, se torna vitivinicultor, ele passa a cultivar, e depois a de tanto vinhos, beber. E numa dessas ele bebeu, se embriagou e ficou nu dentro de casa. E o filho dele, um dos filhos dele, um dos filhos começou a rir do pai. Enquanto os outros protegeram a sua nudez. Isso, e aí ao acordar o Noé teria feito uma maldição a Cã, dizendo que o filho dele, Canaã, se tornaria, toda a sua descendência se tornaria escravo dos outros. E aí a tradição diz que os filhos de Cã, os descendentes, foram para a África, seriam negros. Então é interessante que até o século XIX... Mas é uma explicação muito... Sabe quando a gente assim, mãe, eu não quebrei, mas é que eu podia. É aquela explicação muito barata. Cristãos que usam isso como justificativa, eles não têm o menor conhecimento hermenêutico mesmo da Bíblia. Não, mas assim, até o mas século é uma justificativa XVIII, cultural XIX, muito forte essa, né? Inclusive os jesuítas, missionários católicos no Brasil usavam essa defesa bíblica da escravidão. Agora, a gente fala de defesa bíblica da escravidão, de um assunto que teoricamente já acabou faz tempo. A gente ainda fala de escravos na moda, de escravos que são pegos em fazendas no Brasil. A gente tem aí a questão de escravos sexuais em várias partes do mundo, no leste europeu, isso ainda é muito comum.
Por que falar de escravidão agora? Primeiro que o assunto continua vivo, tanto no debate político, aqui nos Estados Unidos estão rebatizando universidades, departamentos, estão derrubando estátuas de personagens que têm ligação com a escravidão, um revisionismo histórico. Então, especialmente no Brasil, a escravidão é um assunto vivo, porque o Brasil acabou com a escravidão na Lei Áurea em 1888 e achou que o assunto estava resolvido, quando não, os escravos não foram incorporados à sociedade brasileira como cidadãos. Foram abandonados, não ganharam terras, não se tornaram cidadãos, não foram alfabetizados, não foram indenizados, continuaram pobres, abandonados. E hoje a gente paga um preço altíssimo. Se você pegar as estatísticas, assim, no Congresso agora, nesse último Congresso eleito, no Senado, se eu não me engano, tem 3 ou 4 negros. Na Câmara tem menos de, acho que são 4%. Ou seja, ainda é uma defasagem. Não tem ninguém, entre os governadores nenhum. E isso se repete na direção das empresas, nas redações de jornais, revistas, televisão, nas igrejas, nas escolas, em todos os segmentos da sociedade. Então, realmente, os negros são as pessoas que ganham menos, é a maior população carcerária do Brasil, é a população que habita as áreas mais insalubres das periferias, sem segurança, sem saúde, sem saneamento. E enquanto o Brasil não resolver isso, ele não será um país livre dos nossos sonhos. Você acha que vai resolver? Eu te acho sempre muito otimista. Sim, eu acho que assim, vem melhorando. No passado, o Brasil simplesmente empurrou esse problema com a barriga. Mas agora, por exemplo, existe uma polêmica muito grande no Brasil a respeito das cotas para descendentes de negros. Sim. Ou negros Eu acho assim, toda política pública é por natureza polêmica, existem opções, por isso que existem partidos políticos, eleições. E a democracia permite essa discussão. Mas cotas são um sinal muito concreto de que o Brasil começou a se preocupar com esse passivo histórico. A gente pode corrigir essa questão, por exemplo, eu não imagino daqui a 200 anos com cotas raciais ainda para descendentes de afrodescendentes. A gente poderia pactuar, por exemplo, 3, 4, 5 gerações e depois Sim. adota que todo mundo tem a mesma oportunidade, mesmo ponto de partida. Mesmo ponto de partida. Mas acho muito simbólico que o Brasil da democracia, o Brasil que vem exercitando a democracia nos últimos 30 anos, tenha adotado esse tipo de política. Porque significa que, bem ou mal, controvertidamente ou não, nós estamos preocupados com isso. E eu acho que os resultados começam a surgir. Quando você compara, por exemplo, as estatísticas de números de estudantes, de pós-graduandos, mestrandos, doutorados, melhorou muito. Sim, o acesso. O acesso melhorou muito. Então eu acho que esse tipo de coisa se resolve na democracia. Não é à toa que a escravidão, que a herança da escravidão está sendo tão discutida agora em campanha eleitoral. Porque mesmo porque o negro agora tem voz, né? Não é só a democracia, mas o mundo em que a gente vive, e a internet ajudou muito nisso, ele pode falar, ele pode dizer que ele é maltratado na rua, ele pode dizer como ele se sente, a gente consegue ter acesso ao que antes a gente não tinha. Agora, eu acho muito interessante quando você fala que a gente ainda tem um problema para lidar com isso. Teve uma pesquisa do IBGE, que eu acho que faz uns 8 anos, e tinha 92 possibilidades de você categorizar um negro, desde níveis de cor. Isso. Desde café com leite a negro escuro, tá? Isso não é uma maneira da gente não querer ser racista, mas assim, ao mesmo tempo, não posso dizer negro. Não, mas negro claro, negro médio, negro escuro, negro... Isso, não é estranho? Isso vem de séculos, sempre houve essa coisa de categorizar os afrodescendentes, não só eles, mas os índios porque também. Porque branco é branco, é caucasiano. Mas assim, de tentar assim, botar um pedaço da população brasileira na caixinha. E significa o seguinte, você pertence a esse grupo aqui, portanto, fique no seu quadrado. É isso. A categorização racial faz isso, é uma gaiola. Você fica aí e não tente reivindicar qualquer outro meio de ascensão social. Mas isso não é específico do Brasil, não. Nos Estados Unidos também. Aliás, a questão lá é até pior, né? Lá, se você tiver one single drop de sangue, uma única gota de sangue, negro, você é negro por todas as gerações. Mas ainda que você seja branca de olhos azuis e tal,
em função da mistura. Se você tiver uma, você é negro e é tratado como tal. Então, realmente... Mas a gente vê um cuidado mundial, né? A gente viu agora com o casamento do príncipe Harry com a Meghan, e uma grande discussão foi o fator racial, quer dizer, a gente está falando da monarquia britânica aceitar uma atriz negra, apesar de... Foi emocionante. No Palácio de Windsor, o pregador, o que fez a homilia, era um pastor negro. O coral negro maravilhoso. Lindo. Eu fiquei emocionado. Eu também. Eu acho que não tem como a gente não se solidarizar com o fator humano. Agora, falando em livro, obviamente que eu vou comprar, vou estar na fila. Gente, quando vocês falam assim, ai, Fábio, você não entende por que a gente se emociona na fila dos autógrafos, eu entendo, porque do mesmo jeito que vocês fazem, eu faço. Eu vou na fila dele, fico lá horas esperando, né? Compro pros amigos, o pessoal toca pra todo mundo. Eu amo os autores que eu gosto, que eu admiro, então eu entendo plenamente. Como é que você lida com esse acesso de fãs como eu? Mas para um trabalho que demora tanto tempo, que você fica muito tempo em clausura até que sai o livro e sai em jornada para divulgar. O trabalho do escritor, ele tem dois momentos bem diferentes. O primeiro é de total recolhimento, que é o que eu estou agora. Essa entrevista aqui é uma raridade, né? É que eu sou stalker das antigas. Então, o momento de pesquisar, de escrever, de editar o livro, é um momento, é quase como se fosse uma gestação. Você se recolhe. Você se recolhe, fica sozinho. Aliás, é bom que se recolha. Então, eu soube, por exemplo, que o Jorge Amado, quando ia escrever os livros, ele ia para uma fazenda de uns amigos deles, cacaueiros, em Itabuna. E ficava lá, não tinha telefone, ninguém e tal. No sul da Bahia, Itabuna. Isso. E é o que eu faço. Então, nesse momento, eu me recolho. Agora, depois, você tem que ir ao contrário, é total exposição pública. Você tem que dar sessão de autógrafo, tem que ir a Bienal, eventos literários. Você gosta dessa parte? Gosto. Porque eu gosto muito do período de clausura, mas poder mostrar o filho, que nem eu fiz agora, tá mostrando o Teodoro no celular, parece que é um orgulho de tanto tempo que você ficou naquele gosto. projeto. É interessante, porque eu sempre fui uma pessoa tímida na infância e na adolescência, mas agora eu descobri um outro eu. Então eu gosto de dar aula, eu gosto de falar em público. Aliás, quando eu vou dar aula e dar palestra, é meio como se baixasse um santo. Eu começo a falar coisas que eu nunca pensei. Isso mas todo jornalista, eu acredito, todo jornalista é um pouco exibicionista, até os mais tímidos. A gente gosta de conversar, a gente gosta de falar. Quanto tempo em média você demora para um livro? Para o processo de pesquisa, de escolha do tema? Eu acho que tem uma curva de aprendizado, né? Você aprende a ser escritor. Então, o primeiro livro eu demorei 10 anos, que foi o 1808. Que era um outro projeto que nem esse livro, né? Isso, até porque eu trabalhava numa empresa de comunicação, eu estava na Editora Abril, tinha um cargo de responsabilidade lá, então eu tinha que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O segundo e o terceiro, 1822 e 1889, foram 3 anos cada um. É muito tempo, né? O Escravidão agora são 6 anos, o primeiro volume, depois tem mais 2, então no total são 8 anos. Mas você aprende a ser escritor, então você descobre como organizar a pesquisa para tornar mais fácil o trabalho da escrita, como organizar os capítulos. Então, no começo, escrever para mim era muito difícil. Mesmo sendo jornalista? Mesmo sendo jornalista, porque eu estava habituado a escrever reportagem do dia a dia. Coisas curtas. Agora, um livro, ele é uma mega reportagem, uma reportagem gigantesca. Então, você tem que se organizar muito bem. Como é que você vai estruturar esse... Como é que você vai abrir um capítulo? Onde é que entra o personagem? Onde é que entra uma bacia de números? Ser repórter ajuda? Ajuda muito. Porque eu acho que todo repórter escreve com método, né? Tipo, não é com a coisa de deixar fluir, a gente organiza metodicamente. E tem também, eu acho que quando você vai para a rua fazer uma reportagem, você tem que planejar antes, porque senão você ou trabalha mais do que precisa, ou trabalha menos. E aí na hora de escrever, você fala, faltou esse assunto. Então, o trabalho jornalístico exige um planejamento. É muito importante. E o trabalho do escritor também. E não existe essa musa inspiradora que baixa e você começa a escrever e sai um livro lindo. Sempre quis, era o meu. Eu fiquei anos esperando por isso, até que eu decidi trabalhar. O trabalho do escritor é um trabalho muito braçal, é de suor, é de, assim, você trabalha muito, assim, tem que escreve de novo, depois escreve outra vez, depois escreve outra vez, e corta, e vai, e volta. Então é interessante, você sabe que nesse livro eu comecei a fazer uma cadernetinha, primeiro com o planejamento inicial dos capítulos, 2 anos atrás. Aí um outro planejamento, mudou tudo que eu tinha pensado. Depois que você foi a campo. Não, e na hora que eu estava escrevendo, então o capítulo que ia ser o 21º,
virou o segundo, o primeiro capítulo virou o 30º. Então tem um trabalho assim, é como se fosse um grande jogo de xadrez que vai acontecendo enquanto você pesquisa, mas também enquanto você escreve o E que livro. você vai aprendendo aquele assunto, né? E eu acho fascinante isso, viu? Às vezes eu sento na frente do computador e vem uma ideia, esse capítulo eu vou mudar tudo. Aí eu falo, mas isso é irresponsável, né, Laurentino? Porque o capítulo já está pronto. Pra quê? Vai gastar mais tempo. Mas é muito legal, você mergulha naquele negócio assim de uma forma até meio irresponsável e sai muito melhor do que era antes. Nesse nosso cenário de política que você está acompanhando, o Brasil, muito se falou, e eu pergunto isso porque sua primeira trilogia tinha a ver com a história do Brasil. Sim. A segunda também não vai deixar de ser, apesar, né, das referências de outros países, mas muito se falou do medo pela democracia. No segundo turno a gente teve ali a polarização de pessoas que tinham medo que acabasse a democracia, sim, e falou muito da palavra medo, e outros da garantia da integridade da democracia. Com a sua experiência como jornalista e como escritor desse período todo de Brasil, você acha que isso é factível? É possível de acontecer? Não. Um retorno da ditadura? Isso daí é discurso eleitoral, tipicamente de campanha, e aconteceu em outros países, nos Estados Unidos, na França, com a Marine Le Pen, na Alemanha, na Itália, em todo lugar. Essa coisa de tentar trabalhar com medo para mudar o voto do seu adversário. E no Brasil isso aconteceu dos dois lados. Eu acho que não, eu acho assim, se você observar o Brasil do ponto de vista do noticiário do dia a dia, realmente tem muitas razões de pessimismo, tem muita denúncia de corrupção, o governo é ineficiente, a desigualdade racial, a desigualdade social é enorme, a violência é uma coisa assustadora, mas se você observar de um ponto de vista histórico, nós estamos exercitando uma coisa inédita, que são 30 anos de democracia. Isso nunca aconteceu no Brasil. Era isso que eu ia perguntar. Uma vez você deu uma entrevista, acho que foi no Roda Viva, foi. E você falou que nós éramos muito imaturos ainda para a democracia, porque a gente trocava presidente, tipo, em um período curto a gente tinha tido tantos impeachments. Mesmo assim, a democracia não é frágil demais? Não, eu acho que a democracia se fortalece com o aprendizado da democracia. E é o que nós estamos fazendo. Nós estamos aprendendo a fazer democracia. No passado, o que aconteceu? Toda vez que tinha uma crise séria, a gente se assustava e vinha uma intervenção militar, um homem forte como Getúlio, na Revolução de 30, e interrompia o processo e dizia o seguinte: fiquem tranquilos, eu cuido de resolver esse assunto. Uma coisa meio paternal, né? Uma coisa meio freudiana. Assim, a gente entregava, né? Tô com medo, não sei lidar, toma aí autoridade. Eu tô com medo, eu não sei participar politicamente, vamos entregar para um general cuidar. Que meio que acontece com o mundo cristão, né? A gente tem um livre-arbítrio dado por Deus pra gente decidir, mas a gente tem tanto medo de errar que a gente fala assim, pega um líder religioso que decida. Isso. Decide por mim, eu tô com medo de fazer bobagem. É uma coisa freudiana, eu tenho medo de tomar a decisão. E a democracia não se faz assim. A democracia, cada um assume a responsabilidade de fazer as suas escolhas. Quando você observa essa democracia brasileira de 30 anos, você chega à conclusão também que as instituições se fortaleceram muito. E a gente teve exemplos disso recentemente. Mesmo com esses atritos entre judiciário... Não, mas isso é normal numa democracia. Lá nos Estados Unidos agora está havendo uma briga enorme entre o Congresso, o papel da Suprema Corte. Eles estão em campanha agora. Eles estão em campanha, a discussão do papel das instituições, isso é normal. Agora, no Brasil, a gente viu uma justiça atuante, Ministério Público, a Polícia Federal, uma imprensa muito livre, redes sociais muito ativas, as pessoas dando opinião, todo brasileiro pode entrar numa rede social e dar a sua opinião. Então eu acho assim, nós não vamos virar nem uma Venezuela e nem uma Alemanha nazista. Vai ser o Brasil construído na democracia. Tem riscos? Sim, tem. Mas eu acho que, por exemplo, o novo presidente eleito, ele vai enfrentar dificuldades tão grandes, problemas tão urgentes, um Congresso tão fragmentado, que ele vai ter que negociar muito bem, pactuar as soluções. Ele não tem um poder. As pessoas têm muito essa coisa assim, ou de encará-lo como salvador da pátria, ele vai resolver todos os nossos problemas, ou o cara que vai fechar o Congresso. Ele não tem poder nem para uma coisa e nem para outra. Assim, e outra coisa, Fabiana, existe um ambiente internacional que não permite um golpe de Estado no Brasil. Em 64, nós tínhamos a Guerra Fria. Havia um medo de que o Brasil virasse uma Cuba gigantesca na América do Sul. A intervenção americana era muito... E os americanos... intensa. Apoiaram, aliás, a nossa estimularam. Ditadura... E também havia uma tentativa de transformar o Brasil num país comunista, não tenha dúvida disso. Sim, era uma Guerra Fria, era uma disputa de poderes.
Agora não, eu acho que o ambiente internacional não permite uma aventura dessa natureza e acho também que o ambiente interno do Brasil mudou. Em 64 nós éramos ainda uma sociedade agrária, isolada no campo, sem comunicação, a participação política era muito pequena. Hoje é uma sociedade urbana, por isso que tem panelaço, você vai para a janela do seu apartamento e bate panela e virou manifestação política. Tem rede social, é muito difícil ser um ditador com rede social. Era essa a minha próxima pergunta. É porque assim, a gente viu pela primeira vez na história do Brasil uma campanha em que o principal combatente não, o principal candidato se recusou a ir aos debates. Quer dizer, ele foi nos primeiros debates, também não saía lá tão bem nos debates. E depois da fatídica facada, um atentado à vida dele, a gente vê uma recusa de participar. E aquele todo o discurso, Rede Globo está manipulando, vamos trabalhar só com rede social. Eu achei isso incrível do ponto de vista da análise de comunicação. Ele fez uma campanha com a internet. Você, com tantos anos de imprensa, como que você viu isso? De repente, o cara não vai nos debates, o cara não vai falar, você quer saber, vamos fazer aqui pela rede social, um negocinho em casa. Isso. Não, e é uma estratégia muito inteligente, porque ele desqualifica uma rede, o quarto poder, e ele valoriza o internauta que está em casa, no smartphone, no computador, e ao mesmo tempo ele não tem tablet. Nenhuma interferência. Né? Ele está dizendo, você é o importante, eu vou falar direto com você, e é esse que vai votar. Então ele faz uma campanha que aparentemente é pobrinha, simples. Você vê que as entrevistas são no dia da eleição, já ele a primeira declaração, a imagem caía, o som pifava. Não, e ele não deu entrevistas antes de fazer o seu ao vivo. Aí você fala, mas isso é um desastre. Não, isso é muito inteligente, porque o internauta que está em casa e convive com esse tipo de problema, o sinal de internet que não funciona, o vídeo que ele não consegue carregar, ele fala, esse é o cara. É isso que eu quero. Então, você entende? E a gente viu caras como o Cabo Daciolo, que gastou 8 mil reais na campanha, ficou na frente do Meirelles, da Marina, usando a internet. Mas isso é óbvio, assim, quando eu lancei o meu primeiro livro, apenas 11 anos atrás, você ter reportagens, artigos, resenhas em jornais, revistas, entrevistas em televisão, era muito importante, era decisivo. No segundo e terceiro, nem tanto. No próximo, é rede social. É por isso que ele está dando entrevista onde? No YouTube. Primeira, pra mim, entendeu? Viu? Chupa, veja. Mas é muito interessante a gente analisar isso, porque as pessoas, ao mesmo tempo que elas se informam muito facilmente pela rede social, elas se informam muito fracamente pela rede social. Tem um segredo? Quem está assistindo aqui, de repente está perguntando, como é que eu fico muito no WhatsApp, eu fico muito no Facebook, como é que eu faço, Laurentino? Para eu saber eu acho que assim, primeiro existem alguns curadores da informação. Não só na mídia tradicional, onde você tem jornalistas que têm uma reputação a preservar. E eles são curadores da informação, sim. Aliás, é interessante que uma estratégia, por exemplo, recente das organizações Globo, é justamente assumir esse papel de curadora da informação, dizendo o que é fake news e o que não é. Muito importante. Muito interessante, achei ótimo, uma estratégia mesmo muito porque um jornalista ele pode ser penalizado se Agora, nas redes sociais também tem curadores. Tem gente que não tem credibilidade e tem gente que tem. E cá para nós eu estou na frente de uma. Até sim, gente que tem credibilidade. Vou dormir bem, amor, desculpa, vou dormir hoje na rua. Sim, que as pessoas respeitam. Eu também, eu estou na rede social e eu tomo muito cuidado com o que eu ponho lá, como é que eu me relaciono com as pessoas. Então, acho que dentro da própria rede existe uma curadoria de informação. Agora, a pessoa que está lá participando no dia a dia tem que tomar muito cuidado, porque ele está sendo manipulado. A fake news não existe por acaso. Ela é um instrumento de manipulação do consumidor, do eleitor, da opinião pública. Eu sempre digo, se você não paga pelo que você consome na rede social, você é o produto. Isso. Você que está sendo vendido, você está sendo manipulado. Então toma muito cuidado, porque às vezes vê uma coisa tão sensacional, por isso que as teorias conspiratórias fazem tanto sucesso, porque elas mexem na coisa aqui no estômago, não é no cérebro. Nossa, isso daqui é incrível. Você retuita, você manda para frente Você não averigua, você né? Não a maioria averigua. das pessoas então, assim, eu pensa. acho que existe esse trabalho de curadoria. Eu acho que é importante as pessoas procurarem esses curadores, essas curadoras,
mas existe uma responsabilidade individual. Antigamente, isso estava na redação, o diretor de redação, o editor, o executivo que dizia, essa informação aqui você vai ler e vai acreditar, essa não. Hoje não, hoje isso está democratizado. Mesmo porque existem muitas fontes, né? Então, o que significa também que as pessoas têm que assumir uma responsabilidade individual de não passar adiante fake news. Até porque uma fake news, geralmente, ela é tão óbvia porque que você identifica. Ela é muito fantástica. Ela é muito fantástica. Ela é muito fantástica. Então, quando você receber uma coisa muito extraordinária, especialmente quando disser, a imprensa não deu isso, só você tem, toma cuidado. Por que só você? O que você acha que isso é tão importante que só você está sabendo disso? Está recebendo de uma coisa tão extraordinária? Toma Duvide. cuidado que isso muito provavelmente é fake news. Eu ficaria horas aqui conversando, e ele sabe, porque antes já queimei todo o tempo da entrevista batendo papo, mas a gente precisa terminar. Eu espero que você tenha gostado. A gente tem muito assunto. Se você quer conhecer mais sobre o Laurentino Gomes, tem vídeos que eu vou deixar aqui embaixo no box de informação com as dicas dos livros dele, que eu já li, que eu já resenhei aqui no canal. Vou deixar o link para as redes sociais dele, para você poder conhecer um pouco do trabalho. Se você quer entender o Brasil de um jeito simples, de um jeito traduzido, é com ele, porque ele é jornalista. Eu acho que já passou Muito essa obrigado. fase dos acadêmicos desdenharem dos seus livros, né? Porque teve isso nos primeiros livros, mas, escrevendo história. Mas acho que primeiro é uma defesa territorial, né? De classe, Aqui né? mando eu e tal. Mas eu acho que a tarefa de estudar a história do Brasil é tão urgente, tão importante, que quem tiver uma contribuição deve se manifestar. E não é à toa que a gente está falando de história do Brasil, de um jornalista, e só o primeiro livro, até a última vez que nós conversamos, tinha vendido 1.700.000. Quanto que está o número dele agora? Os dois venderam, os primeiros venderam 2,5 milhões. 2,5 milhões de história do Brasil. Deve ser bom, né? Porque 2,5 milhões de leitores não iam ficar comprando livro só porque foram com a cara do Laurentino. O material é muito bom, são os melhores livros para você entender por que o Brasil está como está. Uma linguagem extremamente agradável, muito bem pesquisado. Você viu, são anos de pesquisa para chegar num livro final que você possa ler e dizer, tá, agora eu entendi. Leia, compra, eu vou deixar os links todos aqui embaixo para você adquirir, para você conhecer. Queria te agradecer muitíssimo eu que agradeço, por me receber, Fabiana. Foi um fiquei prazer, muito feliz, viu? Obrigada, e a gente estarei lá na fila de autógrafo do próximo, tomara que eu esteja no Brasil, para o seu próximo livro. Legal. E daí a gente vai mostrar aqui também. Eu já vou reservar a senha número 1 para você. Por favor, sou mãe, tenho bebê, tenho que ficar. Tá bom. Muito obrigada. Eu que agradeço.